No nosso dia a dia a gente é desafiado aí a pensar diferente sobre diversas coisas. Às vezes a gente deixa passar, às vezes a gente fecha os olhos, às vezes a gente nem percebe que deixa passar. Mas o fato é que a gente tem muita oportunidade de refletir e de trazer à consciência muitos assuntos aí ao longo dos dias. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Aqui é a Juliana Slicker, eu trabalho com coaching, com constelação familiar e eu tô super feliz de gravar esse vídeo hoje, porque achei interessante que as constelações mais recentes que eu fiz, algumas pessoas, não foi uma nem duas, assim, foi interessante porque algumas das pessoas terminaram a constelação e falaram: nossa, eu não imaginei que ia por esse caminho. Que interessante olhar o problema ou a questão que eu vim tratar sob essa perspectiva e aí descortinar um novo olhar para uma situação familiar, um olhar para minha mãe, para o meu pai ou para os meus avós. Então, essa é uma reflexão bastante importante, porque a gente acha que sabe o motivo das coisas, a gente acha que sabe por que a gente sofre ou por que a gente não consegue resolver determinado assunto. Quando a gente olha numa perspectiva dentro de uma constelação, a gente vê que é uma outra perspectiva, na verdade. Assim, a gente tem muito mais por trás do que a gente imaginava. E aí eu pergunto para você, assim, quais esses caminhos que levam, né, a gente ter uma vida plena, a gente ter felicidade, a gente buscar essa felicidade? Quando eu falo que a gente acha que já sabe o que causa o sofrimento, o que causa o problema, a gente pensa também que já sabe qual é o caminho para resolver, ou pelo menos a gente tem uma ideia. É difícil tomar aquele caminho, por isso que algumas vezes a gente se trava, a gente não vai, mas a gente acha que já sabe. Quando a gente faz uma constelação, a gente vê que, na verdade, não tem um caminho definido. E a gente tem que se abrir para isso, se abrir para pensar que, poxa, é muito mais do que eu imagino. Pode ser muito mais do que eu imagino, pode ser muito diferente do que eu imagino. E aí, conversa que eu estava tendo com vocês no começo, né? O quanto ao longo do nosso dia, do dia a dia mesmo, a gente tem oportunidades para trazer a consciência, tem oportunidades para trazer algumas reflexões e a gente passa batido. Pela correria do dia a dia, porque não dá tempo, porque a gente não quer olhar, porque dói, enfim, por diversos motivos. Mas a gente acaba passando batido por algumas situações que podem trazer a consciência, né? Então, esse é meu convite para você, assim, é pensar que às vezes uma situação difícil que aconteceu no dia, alguém que te fechou dirigindo, ou mesmo um presente que você ganhou, ou uma situação que deixou você desconfortável, seja no trabalho, seja em casa, ou o fato de ter perdido a hora para acordar, né? A gente tá o tempo todo em atividade ao longo do dia, e essas atividades também são momentos da gente falar: poxa, eu perdi a hora, mas aí pelo fato de eu ter perdido a hora, eu consegui fazer tal coisa. Olha só que interessante, talvez eu não precise dessa rigidez de horário, eu posso ter uma flexibilidade de horário, sei lá. Né? Ou então, poxa, aquela pessoa me fechou, mas ela tá com mais pressa do que eu. Ou não, eu fico bravo porque aquela pessoa me fechou. Então, assim, é o tempo todo, a nossa vida nos presenteia com olhar caminhos diferentes. Se a gente ficar preso, achando que a gente já sabe o caminho e que é por ali que a gente vai, a gente perde a oportunidade de olhar outras possibilidades de solução, né? Outras possibilidades de caminho. E é isso que a gente acabou vendo em algumas constelações. A gente imaginava que o problema estava a gente. A pessoa que está constelando vai lá e fala: eu acho que tem a ver com tal situação, um trauma que eu passei na minha infância, ou tal situação que eu passei com meu pai ou com a minha mãe. E quando a gente vê, tem algo muito... uma perspectiva muito mais ampla, né? Tem algo muito além daquilo que a gente vê, que a gente acha que a gente sabe. Então é interessante pensar assim, esse é o meu convite mesmo, assim, refletir o que mais, né, eu tô deixando passar. O que eu posso ver de diferente? Que maneira que eu posso enxergar a minha vida diferente e aproveitar os aprendizados do dia a dia, sobretudo, aproveitar os aprendizados do dia a dia para aí sim eu ter condição de ter uma visão mais aberta, né, menos rígida, mais flexível de tudo que me acontece. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Muito obrigada
por assistirem, né? Por estarem me acompanhando nesse vídeo, sempre trazendo uma reflexão diferente, compartilhando com vocês o que eu venho fazendo com constelação, trazendo conteúdo também para vocês pensarem. E tô trabalhando um monte de novidades. Então também fiquem por aqui, fiquem ligados que daqui a pouco eu começo a contar um pouquinho os frutos desses novos trabalhos. Tá bom? Um beijo grande. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal para você receber sempre notificação de quando tiver vídeo novo, tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.